E nós vamos tratar agora de Europa, para falar desses vários acontecimentos aí em 2025 que relacionam, então, o velho continente e o Brasil e o agro brasileiro. Por isso, nós vamos destacar aqui o acordo entre Mercosul e União Europeia e também a lei antidesmatamento da União Europeia, chamada aí EUDR e UDR, né? Estes dois assuntos, afinal, eles vão sair do papel? Como que a gente pode esperar que 2026, né, seja um ano aí que esses assuntos avancem? Para entendermos seus próximos passos, nós vamos conversar com o André Passos, professor de Direito na Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigada pela participação aqui novamente, André. Queria entender contigo aí começar a falar sobre esse acordo Mercosul e União Europeia que está previsto para ter uma assinatura ainda esse ano, né? A gente está falando aí pelo menos dia 20 de dezembro. Você acredita que isso vai se concretizar? Essa data, ela deve de fato aí representar a assinatura de algo que está sendo esperado há tantos anos? E depois do processo protocolar aí de assinatura, o que muda na prática? Obrigada de novo pela participação. Olha, Mariana, uma honra estar nesse programa novamente, esse programa tão importante para o agronegócio brasileiro. E quanto às expectativas, né, elas estão altas, né? Tudo indica, e desde que isso foi negociado em Montevidéu ainda esse ano, que a assinatura do acordo Mercosul-União Europeia vai se dar até o dia 20 de dezembro, né? O Parlamento Europeu precisa passar e autorizar isso no dia 18 de dezembro, mas tem alguma resistência ainda vindo de alguns países produtores da Europa, tais quais Polônia, Itália e a própria França. Em relação às questões do acordo, há no acordo um quantitativo de alguns produtos agropecuários que podem ser vendidos através do acordo União Europeia-Mercosul. Carne, né, café, alguns produtos específicos, né, suínos, carne de frango e por aí vai. E esses quantitativos, eles representam aí o início, né, de entrada em vigor desse acordo. Ocorre que em 8 de dezembro último, no Parlamento Europeu também, através desses países que estão um pouco mais resistentes ao acordo, discutiu-se aí uma limitação dessas compras, quando os percentuais de preços, né, oscilarem no mercado interno, e isso tem colocado, principalmente os interlocutores brasileiros, em relação à própria execução do acordo União Europeia-Mercosul, um tanto quanto preocupados em relação à assinatura. Então, a primeira questão é, se vai ocorrer ou não a assinatura no dia 20 de dezembro, como você me perguntou, isso vai depender dessas novas salvaguardas de 8 de dezembro agora, que foram discutidas no Parlamento Europeu, e se essas novas salvaguardas vão ou não, de alguma forma, colocar por terra o que já foi negociado no acordo Mercosul a ver, né? Então, esse é o primeiro ponto. No segundo ponto, em relação à EUDR, ou seja, o Green Deal europeu, as normas de proteção, a lei antidesmatamento europeia, é uma lei europeia, mas que tem efeitos multijurisdicionais, né? Tem efeitos extraterritoriais. O que é isso? Significa dizer que, a despeito de ser uma lei passada para o Parlamento Europeu e impactar diretamente países da União Europeia, aqueles países que transacionam com países integrantes da União Europeia poderiam vir a ser afetados através de um processo de due diligence em cima de critérios escolhidos por essas novas diretivas europeias. E qual é o critério basilar? O critério basilar é: se houve desmatamento a partir de 2020, então as partes, né, transacionantes, né, numa exportação de produtos para a União Europeia, não poderiam, então, vender produtos agropecuários para a União Europeia. Frise-se, não há distinção nesse regulamento se esse desmatamento foi legal ou ilegal. Como a gente sabe, no Brasil a gente tem o Código Florestal, a gente tem o Cadastro Ambiental Rural, que determina percentuais de proteção, aliás, percentuais mais rígidos do mundo, né? Em algumas regiões do Brasil a gente chega até 80% de reserva legal
E o que está dizendo esse regulamento é que nem as áreas passíveis de abertura para fins de produção estariam livres, então, desse embargo europeu. O que ocorre é que alguns países questionaram os critérios para essa elegibilidade, dentre eles o Brasil e, além do Brasil, alguns países europeus como a Alemanha. Então, essa é uma questão que também está em aberto. A própria entrada em vigor do EUDR foi adiada, né, para 30 de dezembro de 2025 em relação a grandes empresas, a grandes vendas, a grandes produtores, e para junho de 2026 em relação a pequenos e médios produtores. A maioria dessas operações elas são cursadas aí não só com grandes produtores, mas também com cooperativas de produção e etc., que contém em seu contexto médios e pequenos produtores. Então, a gente tem duas questões em andamento ao mesmo tempo. A gente tem o acordo União Europeia-Mercosul e essas questões das salvaguardas que podem vir a causar algum tipo de ruído na assinatura marcada para o dia 20, e a gente tem a Lei Antidesmatamento Europeia, as EUDRs, que ainda estão sem vigorar e que ainda estão sendo questionadas em como isso vai se dar, como essa due diligence, como essa eleição dos critérios do desmatamento vai ocorrer para que esses produtos possam acessar o mercado europeu. Não sei se eu fui claro, mas procurei ser abrangente na resposta à sua pergunta. Perfeito, André. Não, obrigada. O que eu queria entender é como que esses assuntos se relacionam. Então, o acordo saindo, né, essas salvaguardas aí, elas estando todas aceitas por ambas as partes e a assinatura, de fato, acontecendo no dia 20, o acordo Mercosul-União Europeia, de alguma forma, abre chances de flexibilizar a UDR ou de pelo menos ser uma porta de entrada para dialogar sobre, olha, vocês estão pegando muito pesado. Já que agora existe um acordo Mercosul e União Europeia, vamos rever? Você acha que uma coisa pode levar a outra? Nos bastidores, esses assuntos, eles estão correlacionados ou não? Sim, Mariana, muito boa pergunta, por sinal, porque dá a gente a oportunidade de explicar como esses regimes eles acontecem, ocorrem em termos de direito internacional. O Acordo União Europeia-Mercosul, obviamente, vai ter todo um regramento, inclusive para definir aí como vão se operar, né, essas vendas entre blocos, né, entre os países do Mercosul e os países integrantes da União Europeia. E, obviamente, mecanismos de arbitragem de eventuais conflitos. O que significa isso? Significa isso que, realmente, com o acordo Mercosul em vigor, né, o acordo União Europeia-Mercosul em vigor, pode ser que, para fins de aplicação da EUDR, a gente tem aí algumas regras, né, específicas do Tratado União Europeia-Mercosul que, de alguma forma, suavizem ou relativizem as questões mais rigorosas da EUDR, a despeito, como eu disse, dessa questão burocrática, de como vai se dar, isso está em discussão ainda, né? Como vai se dar a due diligence, como vão se dar as comprovações, levantamentos, qual será a documentação, inclusive, não só Brasil como Alemanha questionaram esse andamento e como não entrou em vigor ainda, isso ainda não está definido. E mais, eu diria mais para você, eu diria que, além disso tudo, a gente teve aí a COP30 recentemente no Brasil, em Belém do Pará, e na COP30 foi apresentado um estudo muito amplo, né, por parte aí de várias entidades brasileiras, né, capitaneado aí pelo Laboratório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas, mostrando que o agronegócio brasileiro, né, ao contrário do que se teria em mente, né, anteriormente, por conta aí dessas questões das diretivas europeias, do Green Deal, né, das questões extratarifárias que a gente sempre assiste aí nas discussões internacionais, mostrando, por exemplo, estudos, né, estudos feitos com muita seriedade por instituições acadêmicas, por instituições de pesquisa, que o agronegócio brasileiro, por exemplo, na pecuária, ele, na forma que produz atualmente, ele captura 77% dos gases do efeito estufa, né? E quando você passa para um modelo de integração lavoura, pecuária, floresta, esses números vão
a mais de 90%. Então, eu acho que não só a questão do tratado ter uma regra específica para a solução das questões em torno do tratado, a própria não vigência da EUDR e a discussão em relação aos critérios de due diligence, mas principalmente o que o Brasil mostrou na COP30, que o agro brasileiro, na verdade, é ferramenta de atuação e de combate às mudanças climáticas, pode ser realmente um fator determinante para se relativizar essas exigências da EUDR. Agora, você acredita, então, até colocando a COP30, né, no cenário aí, como você também incluiu, você acredita que exista uma disposição dos países europeus, e são vários, né? Como você tinha falado, tem os que concordam mais, outros menos, mas de uma forma geral, você acredita que existe uma disposição maior hoje em dia do europeu entender a realidade tropical? Quando a gente está falando de UDR, desmatamento e emissões de gases, no fim das contas, a gente está falando de comércio e clima, que foi um tema posto na COP30, né? Intensificação dos diálogos que relacionem esses dois assuntos, comércio e clima. Só que, para existir esse rearranjo, o europeu tem que começar a entender melhor do clima tropical, da nossa agricultura tropical, que a gente vai falar de métricas, né? Você acredita que eles estão, de fato, dispostos a conversar sobre isso dentro da academia, de onde você, né, circula, ou que, no fim das contas, é mais um tom de protecionismo e é mais a gente criando expectativa quando, na verdade, eles não querem saber e não vão chamar a gente para conversar, né? A gente Brasil. Mariana, eu acho que era uma questão muito mais de assimetria informacional do que de, obviamente, de você ter uma disponibilidade para discutir essas questões, né? Aí tem várias questões envolvidas, mas eu gostaria de focar na questão acadêmica, científica, na questão dos trabalhos e na questão que foi posta na COP30. Eu acho que o Brasil aproveitou muito bem a COP30, né, para receber os países, né? As instituições do agronegócio tiveram, né, um espaço específico para a discussão desses temas. Eu acho que muitos acadêmicos e muitos líderes europeus e muitas empresas e representantes de entidades europeias também participaram dessas discussões e puderam constatar aí que todas essas métricas do agronegócio brasileiro que estão sendo postas, que estão sendo tratadas, que estão sendo demonstradas, são métricas positivas e métricas que impactam positivamente o clima. E eu acho que esse movimento que foi feito pelo Brasil na COP30, ele teve o condão de aproximar as pessoas de uma discussão mais racional em torno desse tema, né? O agronegócio começou a entrar na centralidade da resolução do problema climático global na COP28 em Dubai, quando se colocou a agricultura na centralidade da resolução dessa temática. Na COP30, o Brasil avançou nisso e trouxe, então, o exemplo do agronegócio brasileiro, né, da agricultura tropical, como você denominou, com as métricas específicas da agricultura tropical como uma mola mestra aí do alcance, né, desse combate à mudança climática, que o agronegócio brasileiro pode ser protagonista nesse assunto. E eu acho que essa discussão ela ficou solidificada, foi trazida, óbvio, que vai depender de uma série de desdobramentos, né? Como eu estou colocando, está tudo isso muito ainda embrincado, muito acontecendo agora, vocês estão em cima da notícia, né? Mas eu acredito que os diálogos estão abertos sim, e as comprovações estão feitas, né, de caráter científico, dados, de caráter institucional, e eu acho que há disposição entre as partes para um diálogo. Por isso que eu acho que vai ser assinado o acordo dia 20 de dezembro, já estou antecipando um pouquinho aqui a minha visão, e acho também que essas normas em relação ao EUDR, em relação à visão do agronegócio brasileiro, vão ser, de alguma forma, não flexibilizadas, mas vão respeitar essa lógica da nossa agricultura tropical, que foi demonstrada com muita competência pelo agronegócio brasileiro na COP30.